Olá, turma! Tudo bem? Tudo bom aí com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa videoaula é sobre predicação verbal, tá? Então a gente vai revisar um pouquinho as questões dos verbos, né? Verbos transitivos, transitivos direto, indiretos, intransitivos. Eu sei que isso ainda causa um pouco de dúvidas, mas a gente está aqui para isso, para auxiliar, para ajudar vocês, para fazer vocês entenderem, né? Para isso eu preparei hoje uma aula bem dinâmica, legal, com alguns exercícios, tá? A ideia é que você tenha em mãos aí, eu sempre coloco isso nas minhas aulas, pega o material, não fique só assistindo, pega o caderno, pega o seu lápis, uma caneta, uma borracha, porque você tem total liberdade agora, né, de parar, de pausar no momento em que você achar necessário, de copiar, de escrever, de tentar classificar antes que eu apresente a resposta, tá bom? Então seja dinâmico também no seu estudo, tá? Espero que você tenha uma boa aula aí e vamos lá então ao início do nosso trabalho de hoje, tá legal? Então deixa eu transitar aqui para você o nosso slide, né? Porque hoje nós vamos falar sobre predicação verbal, ok? Beleza, beleza? Bom, relembrando aí, acho legal esse esqueminha e seria legal você também copiar, né? De repente utilizar aí suas canetinhas coloridas e colocar esse esqueminha aí no seu caderno. É uma forma também de você estar visualizando, memorizando, tá? Então, vamos lá. Predicado verbal. Vamos por partes, gente. Predicado. Predicado é toda aquela parte da oração que se refere ao sujeito, ok? E quando eu falo sobre o predicado verbal, eu estou querendo agora dar ênfase ao verbo, tá? Lembrando que o verbo, esse verbo do predicado verbal, ele vai sempre ser o núcleo. O que é isso, professor? O que tem a ver? Tem a ver que o núcleo é a parte principal, ou seja, essa ação principal é que está dando ali toda a informação pra gente naquela oração. Então, anota isso aí. O predicado verbal, ele possui verbo de ação, tá? Que pode ser VI. Quando você vê lá, VI é o quê? VI é um verbo intransitivo. VTD, que é o verbo transitivo direto. VTI, que é o verbo transitivo indireto. Ou VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto, ok? O que eu estou querendo dizer com essas siglas, com essas classificações? Que esses verbos são verbos que indicam ação e que em algum momento na oração eles precisarão de um complemento para que tenha sentido a frase. Pode ser que você se depare com algumas orações em que esse verbo tem um sentido completo, não precisa de complemento. Se não precisa de complemento e o verbo ele tem sentido completo, então a classificação dele é de ser um verbo intransitivo. Ele não transita, tá? Ele é intransitivo. Quando ele for um verbo transitivo indireto, é aquele verbo que transita, que precisa de complemento, e ele se torna indireto porque ele precisa de uma preposição, tá? A preposição, ela vai ser necessária para o verbo transitivo indireto, porque justamente ela atrai, ela liga, sabe? É como se ela estivesse ali fazendo a função dela, da preposição, é unir o complemento ao verbo. Então, por exemplo, para ficar mais claro para você trazer a sua memória e a sua lembrança, preciso da sua ajuda, ou preciso de você, ou preciso de um caderno novo. Eu usei o verbo precisar, né? E eu completei o sentido do verbo para que o meu interlocutor entenda o que eu preciso. Se eu simplesmente chego e falo, ai gente, eu tô precisando, então eu preciso. E aí? E paro a frase aí, você ou o interlocutor vai me perguntar, precisa de quê, professora? Reparou a pergunta? Ó, precisa de quê? De quê? De quê? Esse de é uma preposição.
E essa pergunta nos faz entender de que esse verbo precisa de um complemento. Esse complemento seguido de preposição, tá? Eu preciso de cadernos novos, eu preciso de uma caneta nova, eu preciso da sua atenção. Repara, qualquer oração que você criar com o verbo precisar, vai pedir a preposição, tá? Isso aí indica que o verbo ele é transitivo indireto, ok? Muito bem, seguindo ali pro terceiro quadrinho aí, tá? Retângulo aí. É aquele cujo núcleo é o verbo de ação. Então, ele está dizendo pra gente que todos esses verbos aí do predicado verbal indicam ação, tá? Ele conseguiu uma promoção, ele conseguiu a promoção. Então, é o verbo conseguir indica um verbo de ação, tá ok? Repara que a gente está falando sobre o predicado verbal, tá? Não estou falando, nem me referindo, nem quero que você pense agora no predicado nominal, tá? Predicado nominal vai ser outro momento. Predicado verbal está se referindo aos verbos de ação, beleza? Então, predicado verbal, para ficar mais claro, para que você tenha essa anotação no seu caderno, coloca lá. O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, tá? O qual é o núcleo do predicado. Então, toda vez que perguntar qual é o núcleo do predicado, você já sabe que é o verbo, tá? O verbo é o núcleo do predicado quando ele é nocional, ou seja, quando ele indica a ação, tá? Quando ele é significativo, ele demonstra uma ação. Puxa a setinha aí para você entender isso, ok? São verbos significativos, verbos com significados, tá? Muito bem. E agora a gente vai para o nosso primeiro exercício, para não ficar aqui só falando e você aí só me ouvindo, né? Então, eu quero também que você escreva, que você tenha o seu momento de prática, porque é nessa hora que você aprende, quando você pratica, ok? Não me canso de falar isso, porque o aluno a gente precisa, né? Colocar aí até ele entender que ele precisa realizar as atividades para quando chegar lá na prova, ele se dá bem, tá? Então, vamos lá. Copia no seu caderno essas orações aí, olha só. Você tem 10 orações, todas elas têm verbo. E o exercício que é o quê, gente? Leia o enunciado. O enunciado, ele é muito importante. Ele te dá a direção, tá? Ele que te convida a fazer alguma coisa. Então, esse enunciado, ele tá pedindo o quê? Identifique o núcleo. Então, já fica esperto aí. Núcleo é o quê? É o verbo, né? É a parte principal do predicado. No caso aqui, como a gente está vendo o predicado verbal, então você já sabe que você tem que identificar o quê? O verbo, o núcleo e a transitividade verbal das orações abaixo, tá? Então, nós temos aí como orações: a mulher comprou uma bolsa rosa, vai escrevendo. A senhora se sentou. A menina estudou matemática. Ele jogou futebol. Eu comi pizza. A empresa faliu. O bebê nasceu. As crianças se perderam. As meias brancas rasgaram. Os enfeites caíram. Ah, professora, tá muito rápido. Não dá para copiar agora, eu vou copiar depois. Tudo bem, fica tranquilo, tá? Mas a ideia é que você faça. Ah, professora, então eu vou criar um outro esquema aqui. A senhora vai lendo aí, eu já vou escrevendo aqui os verbos do núcleo. Beleza, ótimo, é isso aí. Então vamos lá. Qual é o núcleo dessas orações? Qual é o núcleo da mulher que comprou uma bolsa rosa, gente? Deixa eu voltar aqui. Antes de ir pro núcleo, deixa eu fazer essa pergunta, né? Todos esses verbos das frases são significativos ou de ligação? De ação, né? Muito bem. E aí vamos então à nossa primeira resposta. Eu tenho como núcleo o verbo comprou e eu tenho o verbo transitivo direto, porque quem compra, compra o quê, né? Então, repara que a pergunta o que nos leva direto para o objeto, para o complemento do verbo, não tem preposição. Se não tem preposição, o verbo é transitivo direto, tá bom? Vamos para a segunda oração. O verbo aí, o núcleo, é o verbo sentou.
tá? E nesse caso ele é um verbo transitivo indireto, porque ele tem lá um pronome, né? Que é o ser, tá bom? Então ele é um verbo transitivo indireto, porque quem senta, senta em algum lugar. Repara, em é uma preposição, tá? Terceira oração. Na terceira oração, nós temos o núcleo estudou, que é o verbo, né, principal aí do predicado. Estudou. Quem estuda, estuda o quê? Então eu tenho esse verbo transitivo direto. Reparou na pergunta? Estuda o quê? Faça sempre a pergunta ao verbo, ela vai te auxiliar. Ah, professor, então se eu faço a pergunta, o que? O que é verbo direto? É transitivo direto? Sim. Se você faz a pergunta de que, tem preposição, então é transitivo indireto. Isso aí, tá? Vai assimilando dessa forma. 4. Qual é o núcleo dessa oração? Verbo jogou. E esse verbo ele é transitivo direto, porque quem joga, joga o quê? Né? Olha a pergunta o que aí, direto. Nossa quinta oração, qual é o núcleo? Comi. Tá? Verbo comer. Quem come, come o quê? Olha a pergunta aí, o quê? Então, esse o quê indica verbo transitivo direto, beleza? Nossa sexta oração, qual é o núcleo? A empresa faliu. Faliu. Aí, gente, repara, faliu, você entende, você não precisa fazer pergunta, porque o sentido desse verbo você já compreende. O que é uma empresa falir? Acabou, né? Não deu certo, fechou as portas e tal. Então, esse verbo ele tem sentido completo. Se ele tem sentido completo, ele é um verbo intransitivo, tá bom? Na oração sétima, o nosso núcleo aí é o verbo nasceu. Mesma coisa. Se você se refere a uma plantinha nasceu, o bebê nasceu, enfim, o verbo nascer tem sentido completo, então ele é intransitivo, VI, tá? Na oitava oração, qual é o núcleo? Perderam. E quem perde, perde o quê? E aí, gente, preste atenção no contexto. Quando você tem esse verbo perder, você precisa prestar atenção no contexto. Se você faz a pergunta o que, ele vai ser um verbo transitivo direto. Nesse caso aí, eu não estou vendo aqui a oração, deixa eu voltar para cá. A 8, a oração 8, é um verbo intransitivo, né? Depois eu volto lá, para a gente poder pegar essa frase. Mas você tem ela anotada aí. Porque nessa oração, nesse contexto, esse perder aí com certeza tem sentido completo, tá? Alguma coisa se perdeu, por exemplo. Então, perdeu tem sentido completo. Diferente de falar, né? Perdi a minha bolsa. Ou perdi a hora da reunião. Então, percebeu como vai depender do contexto, tá? Nesse caso aí é verbo intransitivo. 9. Qual é o núcleo? Rasgaram. Rasgaram é o verbo. E olha só, rasgar também tem um sentido completo. Então, é um verbo intransitivo, tá? Na oração décima, nós temos como núcleo o verbo caíram. E também cair tem sentido completo. Ninguém pergunta, né? Então, você tem um verbo que é intransitivo porque ele tem o seu sentido completo, tá? Não preciso de um complemento para que ele tenha sentido. É isso que você tem que entender, tá? A questão da transitividade, de ser direta, indireta ou intransitivo, é porque será que ele precisa de um complemento? Será que precisa eu dizer alguma coisa a mais para que o verbo tenha sentido? Ou seja, ele complementa o verbo, tá bom? É isso. Bom, baseando-se no código expresso aqui embaixo, você vai classificar sintaticamente os verbos que estão em destaques no outro slide. Então, isso aqui também é um exercício. Você pode colocar aí agora ou voltar daqui a pouco os slides. E é o seguinte, o verbo intransitivo você põe número 1, o verbo transitivo direto você coloca o número 2, o verbo transitivo indireto você coloca o número 3, o verbo transitivo direto e indireto, você coloca o número 4.
o verbo de ligação, que nós vimos na aula anterior, lembra? Você vai também trabalhar aqui. Você vai colocar o número 5 se você identificar que aquele verbo naquela oração é um verbo de ligação, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as orações, vou dar um tempinho para você copiar, se você quiser tirar um print, se você quiser, enfim, dar sua forma aí, né, de você tentar responder, tentar numerar, né? Então, vamos lá. Estamos felizes, as crianças gritavam desesperadamente, entregamos as encomendas aos clientes. Aí você pode também, uma dica, vai sublinhando os verbos, entendeu? Ou circula, ou sublinha. Você já vai identificando, né? Fica mais fácil. Na letra D, restam alguns instantes. Na letra E, ofenderam o juiz com palavrões. Na letra F, permaneçam todos quietos. Na letra G, faltava-lhe um pouco mais de esperança. Na letra H, depende de você a minha felicidade. Na letra I, vivia tranquilamente naquele lugar, tá? Então, você tem essas orações. Tô dando um tempinho aí para que, se você quiser copiar, né? Eu li cada uma delas. Eu dei também a orientação para você sublinhar ou para você circular, tá? As orações, porque é importante você já ir, né, identificando, tá bom? Fica mais fácil, tá? Bom, vamos lá. Então, eu vou classificar aqui junto com você. Você verifica se você acertou, né? E depois você refaz, tá bom? Quando a gente diz estamos felizes, nós temos aí um verbo de ligação. Então, o número 5. Repara, estamos, liga a característica felizes, né? Quem é que estamos? Nós. Esse sujeito não aparece, você classifica ele como um sujeito oculto, tá? Muito bem. As crianças gritavam desesperadamente, gente. E aí, que verbo é esse? Gritavam. O verbo gritar tem sentido completo, então ele é um verbo intransitivo, tá? Não se preocupe, olha só. Ué, professora, mas desesperadamente vem depois de gritavam. Calma, gente, vamos pensar. Gritar indica uma ação, né? Se eu digo que alguém está gritando, você já entende essa ação. O desesperadamente aí é o modo como essa pessoa está gritando. Se é o modo, é um advérbio, é um adjunto adverbial. Então, calma, que cada palavrinha tem a sua função, a sua classificação. Vamos focar no verbo. Repara que o complemento que tem aí, ele não completa o verbo para que o verbo tenha sentido. Gritavam já tem sentido, tá? É isso que eu quero que você entenda. Na letra C, entregamos as encomendas aos clientes. Esse verbo, gente, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E eu estou me referindo a qual verbo? Entregar. Porque pensa comigo, se eu entrego o quê? A quem? Ou para quem? Então, eu tenho as encomendas, que é a parte do transitivo direto, é o objeto direto, e aos clientes é o meu indireto. Ou seja, aos aí é a preposição. Então, eu tenho o verbo entregar, ele pede os dois complementos, tanto direto como indireto, tá? Fique atento a isso aí. Restam alguns segundos. O verbo restar é um verbo transitivo direto, tá? Então, você coloca o número 2. Ofenderam o juiz com palavrões. Gente, ofenderam o juiz. Você tem o verbo transitivo direto, número 2, tá? Permaneçam todos quietos. Lembra do verbo permanecer? Verbo de ligação. Quietos é a característica, ok? Faltava-lhe um pouco mais de esperança. Faltava o quê, gente? Esse verbo aí vai ser transitivo direto e indireto, porque faltava um pouco mais de esperança a alguém, tá? Então, você tem o lhe ali, pronome oblíquo, identificando esse indireto aí. Na letra H, você tem aí o depende de você, a minha felicidade. Qual é o verbo aí, gente? Depender, né? Eu dependo, tu dependes, ele depende, nós dependemos, vós dependeste. Então, olha só. Esse verbo é um verbo transitivo indireto.
Porque precisou da preposição de. Quem depende de quê? Olha a perguntinha, tá? Na letra I, vivia tranquilamente naquele lugar. Qual é o verbo, gente? Vivia. Sentido completo. Não preciso de complemento para eu entender o que é viver. Ok? Então, eu tenho aí um verbo intransitivo. Beleza? Vamos seguindo. Muito bem. É isso aí. Volta lá e faz a atividade, entendeu? Não deixa passar não, tá? Caderninho, canetinha e vamos que vamos. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Repara esse enunciado. Não é de ligação, tá? Então vamos lá. A criança estava com fome. Pedro parece adoentado. Ele tem andado confuso. Ficou em casa o dia todo. A jovem continua sonhadora. Vamos ver se você identifica as características referentes ao sujeito? Quando eu digo a criança estava com fome, qual é a característica aí, gente? Criança com fome é uma criança faminta, né? Então a gente identifica um verbo de ligação. Pedro parece adoentado. Adoentado é a característica de Pedro. Então parece é de ligação. Ele tem andado confuso. Confuso é a característica dele. Então, andado aí, nesse contexto, é de ligação. A jovem continua sonhadora. Sonhadora é de ligação e se refere à jovem. Agora, olha a letra D. Ficou em casa o dia todo. Em casa o dia todo é característica de alguém? Não. Então, o ficou, nesse contexto, seria a opção correta, porque o verbo aí não é um verbo de ligação. Muito bem? Isso aí. Repara que eu tô indo, né, devagar, tô explicando para vocês cada frase, cada oração, porque a minha ideia aqui não é correr, mas é que você entenda a matéria, tá? Eu coloquei aqui uma manchete de jornal, para que você veja que, olha só, a língua portuguesa ela está em todo canto, né, em todo lugar. Óbvio, é a nossa língua, né? E você precisa aprender a ler, né? Ler, que eu digo, não é só ler palavras, ler contextos, ler situações, compreender o que está ali por detrás daquelas palavras, tá? Nas entrelinhas. Então, olha só, e nesse momento que a gente lê, a gente pode brincar. Brincar, professora? Como assim? A gente pode brincar de descobrir, né, qual é a função sintática das palavras, o que é sujeito, o que é verbo ali naquele título ali no jornal. Olha aquela propaganda, olha aquele cartaz, aquele outdoor na rua. Comece a observar tudo que você lê, sabe? Comece a trazer a sua memória. Você foi passear com seu pai, com sua mãe, viu o outdoor, tem uma propaganda ali. O que está escrito ali na publicidade? Então você procura na sua mente, vai você treinando. Ó, aquilo ali é um verbo de ligação. E aquilo ali é um verbo transitivo indireto, porque tem preposição. Viu? Em todo tempo a gente pode estudar, gente, tá? Então eu trouxe aí um jornal, Estado de São Paulo, e ele tem uma manchete principal e duas menores, tá? Nessa manchete principal diz assim: governo enfrenta protestos de rua e pressão no Congresso. Eu quero saber de você qual é o núcleo, então, desse predicado. E aí você pensa, peraí, núcleo do predicado. Núcleo é a parte principal do predicado. E eu lembro que ela falou que o núcleo é o verbo. Então, identifica o verbo, é isso que ele quer. Qual é o verbo aí nessa manchete? Governo enfrenta protestos de rua e pressão no Congresso. Vê se você acertou. Enfrenta, né? O verbo enfrentar. Muito bem, se você conseguiu identificar, né? Governo é o sujeito. Porque quem é que enfrenta os protestos? O governo, ok? Repara como dá, quando eu falo pra gente brincar, é isso, vai descobrindo, vai fazendo as perguntas, vai identificando, né? Quem é o sujeito aí? Quem é que está sofrendo ou vivendo alguma ação, né? E aí o predicado, esse predicado tem um verbo de ação, se ele tem um verbo de ação, esse verbo pode ser transitivo. E o verbo enfrentar, ele é transitivo direto, indireto? Como é que você classifica ele? Você acertou? Confere aí. Enfrenta é um verbo transitivo direto.
direto, ok? Porque quem enfrenta o quê? Olha a pergunta o quê? Não precisou de preposição, tá bom? Tá ficando legal? É isso, gente. Dá pra gente poder fazer no nosso estudo, né, uma brincadeira e aprender com leveza, tá bom? Vamos pegar a segunda manchete ali, ó. Lucro das empresas cai 5,7% no primeiro trimestre. Qual é o núcleo, gente? Cai. E eu já falei que cai é um verbo intransitivo, ele tem sentido completo. Se o redator, o autor, quem escreveu, tivesse colocado lucro das empresas cai, ponto final, todo mundo entenderia, né? Que o lucro caiu, que aquilo que seria de benefício, de bom para a empresa, né? De objetivo da empresa, não houve, porque o lucro caiu, tá bom? Terceira manchete. O Ministério Público, o MP, vê indícios de lavagem em negócios de Flávio. Então, qual é o verbo aí que indica núcleo, gente? O verbo ver, que é o verbo principal, correto? Presta atenção. Quem vê o quê? Você pode confundir, mas ver também tem sentido completo. Vai depender, então, do contexto, tá? Nesse caso aí, ele vê o quê? Indícios de lavagem, parará, parará. Então, esse verbo é transitivo direto. Tá bom assim? Eu coloquei um cartaz bem atual. Eu quero que você venha comigo rapidinho aqui com esses verbos. Tá falando aí, né, sobre o coronavírus, né? E a gente precisa aí se cuidar, se prevenir mesmo, porque a coisa é séria, gente. Quando fala para ficar em casa, usar a máscara, lavar bem as mãos, a coisa realmente é muito séria, né? Infelizmente, eu tenho certeza que alguém tem notícia de algum conhecido, ou do conhecido que veio a falecer ou que veio a se contaminar. E então eu trouxe esse cartaz para a gente poder fortalecer aqui, né? Que realmente isso é importante, a prevenção ela é importante, tá? Então eu quero brincar com os verbos dessas prevenções. Qual a transitividade então dos verbos que estão no cartaz? Eu já coloquei ele aí do lado para facilitar. Cubra sempre o nariz e a boca ao tossir. O primeiro verbo é o causa, né? Que está ali em cima, ó. O coronavírus faz parte de uma grande família viral que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Então, o verbo causar causa o quê? Eu tenho o verbo transitivo direto, porque ele causa infecções. Repara que o que foi a pergunta utilizada, não precisou ali de preposição, tá? Cubra, vamos ali para baixo, ó. Cubra sempre o nariz, ou cubra o nariz. Então, quem cobre alguma coisa. Cobre o quê? Né? O nariz. Então, esse verbo também é transitivo direto, tá? Utilize lenços descartáveis, jogue-os no lixo após o uso. Utilize o quê? Não tem preposição, esse verbo também é transitivo direto, ok? Repara no verbo jogar. Jogue-os no lixo após o uso. Lembra que eu falei do contexto? Jogar, quem joga, joga o quê? Verbo transitivo direto. Mas ali está dizendo, ó, jogue-os no lixo. Então, eu tenho o verbo jogar como transitivo direto e intransitivo, porque ele joga o lixo em algum lugar, tá? O lave pode ser transitivo direto. Aliás, pode ser não, né, gente? Ele é, porque quem lava, lava o quê? As mãos, tá? Então, lave aí é um verbo transitivo direto. O evitar, evite tocar os olhos. Evite o quê? Transitivo direto. E compartilhe. Compartilhe o quê? Transitivo direto. Tá legal assim? Bom, faça, refaça, coloca lá no seu caderninho, tá? Deixei uma mensagem aí no final, porque olha só, todo mundo erra, mas erra menos aquele que se preparou para estudar, ok? Então, é uma grande verdade, né? Erra menos aquele que está sempre estudando, aquele que está sempre praticando, aquele que está sempre lendo, aquele que está sempre tentando, né? O professor, ele está estudando o tempo todo, o professor, ele precisa praticar também, tá?
Então, faça como nós. Não deixa de estudar não, leva a sério o seu estudo, porque quem tem a ganhar é você e todos aqueles que estão à sua volta, tá? Tenho certeza que seus responsáveis vão ficar muito felizes com os seus resultados, tá bom? Fica com Deus, bons estudos, continue aí com o seu material, com as videoaulas, com as aulas online, tá? Não deixa de comparecer na aula online e continua firme. E se cuidem, tá bom? Beijo grande, tchau!